Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, esse é mais um Política S, nosso programa do século diário sobre política e poder no Espírito Santo. Eu sou Vitor Taveira e hoje eu estou aqui na companhia como convidado do professor Antônio César, que é vereador de Linhares pelo Partido Verde, o PV. Nós vamos falar um pouco, Com desse certeza. município tão importante para a realidade econômica, política Sem e dúvida, social Vitor. do Espírito Santo. Então, primeiro, obrigado aí, professor Antônio César, pela presença aqui, por aceitar esse convite. Queria agradecer e também pedir para você contar brevemente um pouco da sua trajetória, o que te levou, né, para a política. Perfeito. É o seu primeiro mandato, né? Meu como primeiro vereador. mandato, Vitor. Então, já agradeço o convite da gente poder trocar essa ideia. E como falávamos um pouco antes da gravação iniciar, é preciso ouvir todos os cantos desse estado. E muitas vezes os grandes veículos se restringem a tratar das coisas da Grande Vitória, da parte mais da metropolitana. E esquece o norte. Lembrando que lá Linhares é a cidade, do ponto de vista territorial, a maior. E estamos aí entre os 5 PIBs do estado. Então a gente tem coisas acontecendo lá no mundo da política que a gente precisa espalhar para todo o Espírito Santo, trocar ideia, aprender e ensinar. Então, fico muito feliz com esse convite da gente poder estar trocando essa ideia. É o meu primeiro mandato e é um mandato que surge dentro de uma situação muito peculiar, que era a condição do Covid, né? A gente estava em completa ali isolamento. Acho que isso favorece a minha eleição em alguma medida. Talvez, em outro cenário, a minha campanha não teria tido o êxito que teve. Porque, bom, uma campanha feita sem recursos. Fiz uma campanha ali com dinheiro que tinha, pouca coisa. E muita rede social e muita mobilização através das lives que bombavam ali naquele momento, trocando ideia com alunos, trocando ideia com as pessoas, e foi aonde que eu fui ficando cada vez assim mais conhecido. E isso foi que eu estruturei minha campanha aí, rede social e base de aluno. Um bom professor tem sempre um bom recall aí, né? De Exato. pessoas que, porque justamente, principalmente nessa área, né? Você é da sociologia, né? Que é uma área em que se discute muitas ideias, né? Então também, assim, de alguma maneira, isso dá um respaldo, né? Para a entrada na política e quem acompanha muito Porque de os perto. alunos, a gente sempre trata isso em sala de aula. A gente vai falar sobre Estado, a gente vai falar sobre cidadania, a gente vai falar sobre direitos. Então é muito difícil falar disso sem um tom crítico. Bom, a gente vive no Brasil e a gente precisa olhar os conceitos na sua forma pura, exclusivamente teórica. Então a gente tem que olhar como que eles se dão na prática. E sempre surgia essa pergunta assim: "Ei, professor, você não vai se candidatar? Ei, professor, você não pensa em ser político?" E sabe, nunca, porque a gente sabe como funciona a política institucional. É difícil você entrar num partido e uma vez dentro do partido conseguir ter condição de ter seu nome posto ali na chapa, seja no executivo, seja pro legislativo. E aí, dado ali aquele cenário de pandemia, pouco antes eu conversava com amigos, professores numa sala de aula, numa sala de professores. E aí a galera, ano que vem a gente tem eleição. E aí, quem a gente vai votar? E Linhares não é muito diferente do resto do país nesse aspecto. Muitos políticos tradicionais. E aí a galera, nesse aí eu não voto. Não, nesse não voto. Aí eu falei assim, olha, se vocês abraçarem essa caminhada comigo, eu tô dentro. E a galera, não, então vamos. E aí estoura a pandemia, me vejo só em alguma medida, né? Eu e minha esposa, e vamos, me apoia ela com certeza, e tocamos o barco. Procurei a galera do PV,
perceberam que o meu perfil tinha a ver com o que o partido acredita, seu estatuto, sua ideologia, e fiz uma campanha ali. Não era cotado. Hoje, conversando com políticos tradicionais, com a galera que se elegeu, eles falavam assim, olha, quem é ele? Quem é o professor? Sempre tem umas campanhas que acontece isso, né? Ninguém sabe. Na verdade, assim, Aham. para alguns, para quem olha de longe, aparecem nomes que não se esperava, Sim, mas que estão fazendo algum tipo de trabalho em alguma região ou em algum local que conseguem reunir os votos e derrubar, às vezes, grandes figuras, né? Ocupar o lugar que outras figuras que investiram muito dinheiro colocaram. E essa é uma das graças da política, embora são exceções que confirmam a regra, né? raras, Na verdade. E eu queria falar um pouco de Linhares, né? Porque é Vamos justamente isso. Como é que é ser vereador progressista numa cidade que é tão conservadora, né? Que é vista como muito conservadora aqui no estado do Espírito Santo. E é. Linhares é uma cidade conservadora, mas hoje muito menos do que já foi. Se a gente pega a própria votação que Lula teve, a minha votação a deputado estadual, 4.000 votos e mais um pouco, e outras candidaturas progressistas, você vê que tem ali uma parcela da população que, sabe, pode ocasionalmente votar numa galera de direita, pode votar em pautas mais conservadoras, mas reconhecem no meu trabalho, marcado muito pela transparência, muito pelo enfrentamento, uma identificação. Olha assim, pô, eu gosto do que esse menino faz. Eu recebo, assim, muita mensagem assim, pô, sou de direita e você é o único cara de esquerda que eu voto. Ó, votei em Bolsonaro, mas você é o meu deputado estadual. Então, acaba tendo essa identificação porque a gente faz algo que nunca foi feito. A gente tem uma prática do nosso gabinete itinerante. Então, a gente pega toda a galera do gabinete, a gente pega, no início a gente pegava esses caixote de feira, pegava um caixote de feira, pegava uma urninha de papel que a gente fez, a urna do povo, e ia para um bairro. Sentava lá no bairro e dizia, ó, o vereador tá aqui. Ia para o centro da cidade, o vereador tá aqui. Traga sua demanda. A gente tá aqui para te ouvir. É muito fácil você se eleger e ficar lá no gabinete e bater ponto na sessão. Mas encarar a galera, e ainda mais com essa imagem que as pessoas têm do político, como todo mundo é ladrão, político é pilantra. Então o cara não vai querer se expor e tomar uma pedrada dessa na rua. Porque como que se defende? E eu fui pra rua, eu vi as pessoas, e isso incentivou outros colegas vereadores. Tem outros caras fazendo prestação de contas, como eu fiz. Hoje, a nossa última edição da prestação de contas, ela é coloridinha, ela é melhor trabalhada, mas a primeira era uma folha A4 dobrada e impressa no gabinete que a gente ia na rua, mostrando o nosso número de indicação, nossos requerimentos, nossos principais projetos de lei, como nós nos posicionamos diante de determinada situação. E a galera foi vindo. Nossos posicionamentos durante as sessões. E a galera foi, pô, dá pra fazer. Ninguém morre fazendo isso, né? Porque era o que me perguntavam. E antes você não era uma figura dentro da institucionalidade política do município, né? Nada. Agora já é. Agora já é, assim... Independente dos próximos resultados, você já está, né, ali sendo visto, né? Sem dúvida. Mas você falou um pouco dessa coisa do conservadorismo, né? E é interessante porque, né, a grande figura política da cidade é Alguerino Zanon, que era prefeito e renunciou para ser candidato ao governo. E no governo, a campanha dele, assim como a de Aldifax, mas eu acho que a dele mais ainda, né? Ali foi escancarado. Deu um giro para o bolsonarismo que não é, para uma extrema-direita, que não é exatamente a origem do Guerino, que sempre foi um cara mais ali próximo de um Paulo Artung, que é uma coisa mais, né, social-liberal. Se vende como um gestor como gestor, e ele faz essa estratégia
que eu entendo, quer dizer, se mostrou equivocado, os outros tiveram uma votação até razoável, mas muito longe, Muito porque já longe. tinha o candidato do bolsonarismo, que era o Manato abençoado, Claro, não, sim. né? Muitas aspas. O material de Demonizado publicidade era junto os pelo dois. Bolsonaro, e eles tentaram ocupar esse lugar, né? Porque viram que talvez por perceber que o centro não tinha lugar ao centro tinha para se lugar. disputar aí, e as candidaturas deles eram para disputar inicialmente esse lugar, mas eles não vendo isso, eles vão para uma Deram essa guinada. oposição para bater no Casagrande, para bater no Casagrande e conquistar esse público bolsonarista. Enfim, o fato é que Guerino era o prefeito, né? 5 vezes prefeito, sai e deixa o Bruno Margoto Marianelli, que é o vice dele, que é o atual prefeito, né? Já que quando ele renuncia, ele não pode retornar. Então, eu queria que você desse para a gente também um panorama sobre Linhares, como é que estava essa gestão e o que mudou, né, do Guerino para o Bruno. Então, a saída de Guerino, a gente se perguntava muito assim, será que esse cara vai ser ambicioso a essa forma de abandonar a prefeitura e se lançar aí ao governo do estado? E ele fez. Então, um cara que se pintou a vida toda como gestor, mas se a gente parar para analisar, é muito mais um discurso do que uma prática. Porque ele é gestor em comparação a quem? A políticos tradicionais dos anos 70, 80, pessoas que não tinham preparo algum, muitas vezes. Então, quando surge um cara que faz o mínimo, e ele pega a prefeitura de Linhares a primeira vez, num Brasil crescendo economicamente, instalando lá uma unidade da Petrobras, chegando empresa. Linhares tem vamos assim dizer, uma posição geográfica, é uma cidade ao norte do Espírito Santo, ao sul da Bahia, ela tem ali por conta disso, atendida pela Sudene, está na área da Sudene, então vem incentivo fiscal aí, ela é uma cidade plana, com água, muito território. Sendo sincero, fosse o prefeito que fosse, ia chover empresa lá, porque existem aspectos exteriores que vão além dos interesses da gestão municipal que atrairiam as empresas para lá de toda forma, Vitor. Então, o cara meio que entrou num momento crescimento econômico do Brasil, ele fez, não é nenhum bobo, e ninguém vence 5 eleições sendo bobo, ninguém vence. Então, ele entendeu e ele assumiu esse papel e tirou Linhares de uma situação ali, mas que não fez nada demais. E aí, achou que dava. E agora a gente começa a perceber algumas coisas, Vitor. Por quê? Ele sai e todo mundo falava que Marianelli, o atual prefeito, ele, estava guardando lugar para alguém que Guerino fosse indicar para disputar as eleições em 2024. Mas o que a gente tem observado é que Marianelli gostou da cadeira de prefeito. Ele gostou das coisas que ter um cargo, da forma como as pessoas te tratam, porque ele era uma figura apática. Uma figura que, que vivia ali nas margens do magnetismo do Guerino. Quem vence a eleição não é Marianelli. Os votos não são do Marianelli. Tanto que agora, com esse gosto, ele começa a tentar se colocar na rua, coisa que Guerino já muito não fazia. Porque, imagina, você vence 5 eleições, você tem todas as ramificações que o poder te permite, com indicação de cargo aqui, com obra ali que as pessoas associam a você. Então, ficaram numa posição muito cômoda. Tipo, não vou me esforçar muito em fazer muita coisa, porque a gente vai, de uma forma ou de outra, se eleger de alguma maneira. Nem que seja ali injetando um monte de dinheiro na campanha, seja porque as pessoas reconhecem o nosso trabalho.
Então, a cidade foi, sabe, perdendo espaço no cenário do Espírito Santo. Marianelli assume, nesse grupo político, um cara que não teve voto, ele tá ali para compor, ele vai para Republicanos, então Republicanos compõem ali com o Guerino, que era do MDB, aquele momento. Então, bom, casou. Agora, como ele sente e não sente o gosto pelo poder, e ele quer, ele já está em campanha, não vem alguém dizer que não. Todas as ações dele são ações de campanha. Ele tenta agora se desvincular, porque até pejorativamente as pessoas diziam que era Bruno Marionete. Então, fazendo uma brincadeira com o sobrenome dele, e assim, se ouvia muito, assim, tipo, que ele, na sua frente, tomava uma decisão, no outro dia ele ligava e dizia, sabe aquilo que a gente combinou? Tá descombinado. Ou seja, alguém falou para desfazer. E agora ele tenta, com novos slogans, tentar se desvincular. Mas, no fundo, a gente sabe que não. É a mesma gestão. Se você pegar o primeiro escalão, ele mudou um ou outro. Por exemplo, a secretária de Educação. A minha pauta é a pauta de educação. Eu sou professor e atuo. Eu vou atrás de índice do IDEB. Eu vou ver onde estão os recursos do Fundeb. Eu andei, nunca ninguém fez de andar em mais de 70 escolas da sede e do interior. Então, e a minha meta é terminar o mandato indo em todas. Eu hoje conheço mais a educação de Linhares do que a atual secretária de Educação, que vem aí para preencher e distensionar, como eu disse, a pasta que estava um caos, a educação em Linhares, um caos total, assim. Imagina uma cidade com 1 bilhão de orçamento. 1 bilhão de reais de orçamento, e ela está entre as 10 piores educações do Espírito Santo. Não, isso é inconcebível. Você vai em CEIM alugado que está caindo aos pedaços. Então, sabe, tem uma coisa. Então, a gente começou a mostrar isso. E a gente começou a pautar. E não é, a gente fez sempre uma oposição, não está na base do grito, que nem os caras fazem. Não, eu sou professor. Eu sou doutor em sociologia, então eu fui com dado, eu fui com argumento, eu fui mostrando as coisas, eu fui tensionando, e quando tem que falar mais alto eu falo, e faço esse enfrentamento. E isso tensionou, e Bruno se viu na condição de que, olha, eu quero seguir, tirou ela, e dizem aí nos bastidores que isso incomodou seu mentor político. Não sei se eles brigaram. Acho que não, porque é uma parceria de mil anos aí. Então, mas talvez hajam tensões. Bruno quer ser o prefeito. É evidente que ele quer ser o prefeito. E não vai ser fácil, porque ele não tem carisma. Assim, é um cara que não atrai, mas tem a máquina na mão. Tem aí assinado ordem de serviço. Se vai entregar a obra, eu não sei, mas tem assinado muita ordem de serviço. Tem entregue umas obras que estavam acontecendo já. Trocou essa secretária de Educação. Porque, bom, você tem 6 mil professores efetivos. Você faz isso vezes 5, ó o tamanho do eleitorado. E é uma pauta que a gente estava batendo muito. Então, assim, ele está se movimentando. Guerino, acho que ainda o apadrinha. Talvez não da forma como quisesse, com a submissão total que ele era no início. Tanto que eu te mencionei esse apelido que foi dado a ele. E a gente vai ver. A gente vai tensionar esse lugar mais. Como é que está a relação com a Câmara Municipal? A antiga presidência da Câmara era completamente submissa à figura de Guerino. Completamente submissa. Quando Guerino renuncia, cria um vácuo de poder. Só que a gente sabe que na política não existe vácuo de poder, alguém vai ocupar. Então, o atual presidente percebe que aqueles vereadores que eram leais a Guerino não eram leais a Bruno. Eles tinham medo, uma irracionalidade, um medo de Guerino, que não tinham de Bruno. Então, ele foi trazendo os caras, ele fez uma composição, e eu participei, ajudei nessa composição, para que
ele tivesse a vitória. O Wellington Vicentini da Rede tivesse a vitória. Então, hoje, ele se coloca como independente. A gente tem uma Câmara hoje muito mais independente do Executivo. Porém, principalmente no interior, você chega no vereador e diz, vem cá, lá na sua comunidade, o que está precisando? Ah, pô, preciso quebra-mola, preciso desobstruir aquele bueiro. Então tá, faço isso, digo que vou ir você. Ah, tem um cargo comissionado aqui, ali eu te dou. Beleza, então vem para mim, vem. Então o nosso grupo ali já não é mais tão coeso. A Câmara em Tem si... outros vereadores que você considera de oposição? A oposição que eu faço, não. Mas você tem outros vereadores que não têm, vamos assim dizer, nesse momento, acordos com o prefeito. Então, a gente pode dizer que a gente tem 3, talvez 4, que, vamos assim dizer, eu poderia contar com o voto dessa galera. Ele, assim, tem uma coisa que, assim, eu digo, eu sou oposição, clara. Porque há no imaginário das pessoas que você ser oposição é você ser contra. Mas não, quando tem uma pauta do prefeito que é de interesse da comunidade, eu voto. Então a galera se chama muito de independente. Então essa ideia de independência, olha, os poderes separados, não é necessariamente a independência que eles entendem, né? Então, assim, eu sou declarado o único de oposição. A galera é mais assim, não, nós somos independentes e tal. Porque mas já é uma sinalização política, né? Já, porque tem medo de ser associado como oposição como esquerda. Porque a galera tem essa noção. Sim. Sou oposição, logo sou de esquerda. Não, oposição, você é oposição a quem tá hoje. Os conservadores são oposição ao Executivo Federal. E assim, olhando para 2024, como é que você enxerga assim, esse panorama? Quem é que está no páreo para disputar a prefeitura? O Bruno, pelo que você falou, tem interesse. Total. Né? Agora resta saber se vai ser ele mesmo apoiado pelo Guerino, isso ainda... Olha, o Guerino aparentemente... não ele vai apoiar alguém. É um cara que quer estar no poder. Ele vai apoiar alguém. Até agora, dado o cenário, ele estaria com o Bruno. Você tem o atual deputado estadual Lucas Escaramuça aí é um cara que não sei se vai abrir mão do mandato. Essa é uma incógnita, né? Um cara que... Mas nesse caso ele não precisa abrir mão do mandato, né? Ele pode disputar e retornar. É verdade, mas assim, fica aquela assim, você lutou e você está disposto, de fato, assim, a abrir mão do mandato e disputar, então talvez você não tivesse tanto interesse. Mas eu acho que ele vai disputar e há uma outra vaga aí, né? Do campo progressista. Há aí a necessidade do campo progressista a colocar um nome que realmente tenha condições de mostrar que é possível fazer uma gestão competente, compromissada com os valores republicanos de independência dos poderes, de respeito às pessoas, com pautas progressistas, procurando atender aquelas pessoas mais vulneráveis e que, sabe, mostre que Linhares pode ter uma gestão diferente desse grupo e competente. Sabe? Não precisa ser o mais do mesmo. Então, eu acho que vai ficar aí uma candidatura do campo progressista. Espero que com o apoio do governo do estado, porque é interessante o governo do estado. Casagrande teve dificuldade, muita dificuldade. Quem foi o fiel da balança para a eleição dele, ao contrário do que se esperava, não foi o sul, foi o norte. Se a diferença tivesse sido menor, ele teria perdido. Então, Linhares contribuiu muito. Então, acho que ele pode ter esse interesse pensando em 26. Então, apoiar um prefeito que lá na frente possa dar a ele uma base para ele disputar uma eleição ao Senado ou que
ele pense em encaminhar, por qual caminho seguir, uma candidatura de Bruno, que vai assumir esse viés bolsonarista. É isso que eu te perguntar. Ele vai porque assumir, em algum lugar vai entrar uma candidatura bolsonarista. Eu acho que mais vai ser que o ele. Lucas. Mais, muito O mais. Lucas compõe mais um centro. Ele é do Podemos. Ele é do Podemos. Né? O Lucas é um cara do centro. Eu acho que algumas vezes ele se cobra dele uma postura mais à direita, que talvez no fundo ele não seja tanto, sabe? Porque ele é um cara assim que foi criado num ambiente político, tipo assim, olha, não vamos brigar com ninguém, vamos tentar compor com todo mundo, que é um perfil um pouco diferente do meu, que é um perfil de enfrentamento. Então, não, eu enfrento. O cara diz, o professor, ele bota o dedo na cara das pessoas, não no sentido figurado, claro. O professor é o cara que enfrenta. O professor, se não quiser ir na inauguração da obra, ele não vai. O professor é o cara que, sabe, não passo do lado de quem não gosto e não cumprimento. Não tenho nenhum... Não, o Lucas já é um cara assim, não, pô, te cumprimento aqui, te cumprimento ali. E, bom, eu acho que vamos ficar aí. O bolsonarismo vai com o Bruno. Vai pra lá. Agora, essa candidatura progressista, como é que vocês têm pensado, construído? Você é um nome para... Você tem pensado nisso? Tem outros nomes? Assim, como a gente estava comentando antes do início aqui da gravação, o PV vê em mim um nome como um expoente dentro da legenda. Em Linhares, por características históricas, o PT nunca teve boas votações, assim. Expresso teve uma vereadora. O PCdoB lá, ele é muito, muito pequeno, mas... a federação, né? Hoje a federação, PT e PCdoB. a federação. Tem que estar junto. Então, e eu tenho conversado com muitas pessoas. Mas é um tipo de coisa que não depende de mim, que não depende da minha vontade, que não depende só da vontade do partido. Precisa ter uma confluência de interesses. Então, posso vir a ser se a federação entender que o meu nome é um nome competitivo, que me deu o apoio e o suporte para disputar uma eleição, porque a gente não pode entrar numa eleição e passar vergonha. Não é uma coisa... Eu tenho construído uma vida na política com muita seriedade, com muita transparência, assim. Não sou um cara que vou ali entrar só por entrar para fazer feio. Não é do meu perfil. Então, há essa possibilidade, se houverem as condições. Se não, disputo a reeleição, componho com outra pessoa. Eu acho que o cenário aí vai haver comigo ou eu apoiando alguém, mas vai haver uma candidatura progressista, principalmente ali com o apoio da federação e, quem sabe, aí com o apoio do governo do estado. Muito bem. E qual você, para terminar, assim, considera que são as principais pautas que essa candidatura progressista precisa levar para o município de Linhares? Eu penso que são duas grandes pautas. Primeiro, as pessoas devem ser respeitadas, reconhecidas como o grande ativo da cidade. Se diz que Linhares é a cidade do meio ambiente. Linhares é a cidade das lagoas. Para mim, Linhares tem que ser a cidade das pessoas. Uma cidade que acolhe muita gente e essas pessoas precisam ser acolhidas. Linhares, apesar da sua riqueza, vamos ver agora o que o IBGE vai nos apontar, mas no último censo, 30% das pessoas viviam abaixo da linha da pobreza. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode. Então, valorização das pessoas, educação, primeiro. A gente tem que tirar Linhares dessa posição vergonhosa dos últimos lugares do IDEB, de uma classe de professores, de serventes de escola que foram agora ultrajadas com algumas modificações, secretários de escola e essas famílias, já que a gente está falando tanto de escola ultimamente,
retomada, servidores valorizados e aí as pautas ambientais. Então, assim, a gente tem um monte... Você falou das lagoas. Lagoas hoje estão em grande parte privatizadas e poluídas. Ou poluídas. Então, e aí uma outra pauta muito forte, uma pauta ambiental. Sabe? Devolver a essas pessoas as lagoas, os espaços públicos. Sabe? Que as pessoas tomem as praças, as pessoas tomem ali a vida urbana, a urbe, tomem a cidade, assim, ocupem esses espaços, gostem de frequentar. Então, uma valorização das pessoas pela educação, pelo trabalho, criando formas delas se sustentarem, produção de trabalho e renda. E uma vez conquistado isso, também as pautas ambientais. Eu acho que meio ambiente, educação, você vai ter aí duas grandes pautas progressistas e que vão estar na ordem do dia. Não vai haver debate em Linhares em que esses dois temas não apareçam. Beleza, obrigado, professor Antônio César. Sucesso aí nesses desafios Vitor. Que virão, acho que vai ser muita coisa. E quem nos acompanha aqui, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nas redes sociais, Instagram, Facebook, até no TikTok, mas não tenho dancinha, no Twitter, o que sobrou do Twitter, Antônio César MS, é só seguir a gente lá, conferir o nosso trabalho, trazer a sua ideia. Muito usadas, né, as redes, uma estratégia importante do mandato. Muito. E passando por Linhares, chegue no nosso gabinete, ligue pra gente, vamos trocar uma ideia. É assim que a gente faz política, ouvindo as pessoas, é isso que eu acredito. Não adianta ficar enclausurado lá num lugar, cercado de pessoas que te dizem amém. Não, vamos ouvir as críticas e assim construir um mandato e uma cidade melhor para todos e todas, né? É isso que a gente acredita. Beleza, essa foi o Politicast, programa do Século Diário. Com produção e locução de Vitor Taveiro, apoio técnico do Cauã Elmer aqui nos bastidores do Estúdio 42B. Siga nossos canais, curta, comente, compartilhe, né? Apoie a imprensa independente do Espírito Santo. E para saber mais notícias diárias, análises e outras informações sobre o Estado, todo dia tem novidade lá no seculodiario.com.br. Valeu, professor. Eu que agradeço e seguimos juntos e seguimos fortes. Vamos que vamos. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.